Boa tarde, pessoal do nono ano, professor Rodrigo, para mais uma aula de matemática 1, né? Na última aula a gente não deixou atividade, né? Deixa eu só ter certeza aqui, eu só fiz uma correção dos produtos notáveis, né? E agora a gente vai dar continuação à parte de radicais. Gente, para começar, essa frasezinha muito boa que diz o seguinte: o mundo é minha escola, a vida é meu professor. Que grandes questões da nossa vida é saber lidar com esse professor e com essa escola aqui, né? A gente pensa que tá estudando matemática, tá estudando português, história, isso não nos ajuda, mas na verdade ajuda muito. Porque quanto mais a gente adquire conhecimento, melhor a gente dá com esse professor aqui e melhor a gente vive nessa escola aqui. O conhecimento, ele pode nos ajudar a lidar melhor com essas situações, porque esse professor aqui e essa escola não são fáceis. Vê que a nossa escola, a escola pública, a escola particular sempre facilita para os alunos, sempre dá um jeitinho de facilitar as coisas para os alunos, né? Mas essa escola aqui, que é o mundo, e esse professor que é a vida, não fazem dessa forma, não fazem do mesmo jeito que a gente. Eles podem ser bem cruéis, podem ser bem difíceis, como também podem ser muito bons também. Mas a gente pode tirar um melhor proveito das duas coisas, porque não tem como a gente evitar. A gente pode tirar o melhor proveito das duas coisas fazendo o quê? Estudando, adquirindo conhecimento. Seja esse conhecimento mais técnico, que é o conhecimento, por exemplo, aqui da matemática, da história do português, como conhecimento de forma geral. Então, assim, é muito importante que a gente tome conhecimento de vários assuntos. Conhecimento da política, conhecimento das situações, conhecimento de leis, conhecimento de forma geral, de ética, para que a gente possa, né, e especialmente um conhecimento, né, que é o conhecimento de si mesmo. Esse é o maior de todos, porque senão essa vida e esse mundo, né, nessa escola que é a vida, o mundo, a gente pode ter assim situações muito ruins, mas a gente pode aprender a lidar bem melhor com essas situações se a gente adquirir conhecimento, né? Muito bem, vamos lá, vamos aqui para a nossa explicação. A gente vai voltar a falar dos radicais, das raízes, né? A gente já falou antes e a gente vai voltar agora a falar delas aqui. Então, vamos só revisar aqui e lembrar das raízes, né? Nós vimos aqui, ó, por exemplo, a raiz quadrada de 25. Seu Rodrigo, por que chama raiz quadrada? Vamos lembrar? Porque aqui, o nome desse localzinho bem aqui onde tem esses números, chama-se índice. E o índice, quando não tem nada, subtém o índice 2, né? Lembra disso? Por isso que chama aqui raiz quadrada. Aqui é uma raiz cúbica. Aqui é uma raiz quarta, né? A raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Então, qual é a raiz quadrada de 25? 5, né? E por que é 5? Porque 5 vezes 5 duas vezes é 25. É para isso que serve esse índice aqui, ó. Como aqui tem um índice 2, que é uma raiz quadrada, então eu entendo que aqui eu tenho que multiplicar duas vezes para mim obter o 25. Por exemplo, aqui a raiz cúbica de 8 seria um número que multiplicado 3 vezes ele dê 8. E tem esse número, porque quando não tem, ele pode ser imperfeito. Pode acontecer dele ser imperfeito. Esse número é o 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, ó, 3 vezes. Né? Aqui a raiz quarta de 81. Será que tem um número que multiplicado 4 vezes dá 81? Se não tiver, não tem problema. A gente diz que essa raiz ela é imperfeita. No caso aqui, é o 3. Por que, Rodrigo? Ora, porque 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3, isso 4 vezes, realmente vai dar 81. Então, ok? Muito bem.
Vamos aqui, ó. O que é que nós estudamos? Uma coisa que nós estudamos nas raízes é que não existe raiz quadrada de número negativo. Essa regra aqui é muito clara, mas a regra mesmo diz o seguinte, ó, que se na raiz o número for negativo, a raiz de um número negativo, o número for negativo, o número aqui dentro da raiz, e esse índice aqui ele for par, o índice for par, que é esse índice bem aqui, se acontecer isso aqui, a gente diz que essa raiz ela não existe. Não existe resposta. É diferente de você dizer que ela é perfeita ou imperfeita. Ela não é imperfeita. Ela simplesmente ela não existe, não tem como responder a essa raiz. Agora aqui, ó, nós temos uma raiz de menos 27, mas o índice é ímpar. Então, essa raiz ela pode ser perfeita ou imperfeita. No caso aqui, eu já sei que ela é menos 3. Por que, Rodrigo? Ora, porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. Aqui nós temos uma raiz quadrada normal, né? Raiz quadrada de 121 é 11. Por quê? Porque 11 vezes 11, 11 ao quadrado, 11 vezes 11 é 121. Rodrigo, e se não tivesse? Se não tivesse, então ela era uma raiz imperfeita. Era uma raiz imperfeita. Então, gente, muito bem. A gente já estudou isso, eu fiz aqui só uma revisãozinha. Agora a gente vai ver um pouco das propriedades dos radicais, né? Propriedades dos radicais. Vamos lá ver algumas propriedades aqui. A primeira propriedade diz o seguinte, ó, se a gente entender o que está aqui na parte vermelha, a gente vai entender o que vai fazer aqui, ó. O que nós estamos falando aqui na parte vermelha? Nós temos aqui no índice, nós temos aqui o índice N, né? O índice N. Aí nós temos dentro da raiz um número elevado a N. Nós temos um número aqui elevado a N, ok? Então, assim, como é que fica isso? Ó, o que ele está me explicando aqui nessa primeira propriedade? Que se esse N aqui fora do índice for igual a esse N aqui dentro, porque são a mesma letra, e quando são a mesma letra significa que eles são o mesmo valor, então a resposta dessa raiz é só o númerozinho que está dentro. Vamos explicar melhor? Vamos aqui. Você está vendo aqui, ó. Aqui, ó, raiz cúbica de 6 elevado a 3. Né, ó. Vocês estão vendo que esse númerozinho aqui, que é o expoente, que seria esse aqui, ó, é igual a esse aqui que está aqui fora, que seria esse aqui. Tá vendo aqui que eles são iguais? Se eles são iguais, a resposta é só 6. Aqui você está respondendo essa raiz. Não tá vendo que aqui eu respondi aqui as raízes aqui em cima? Tá vendo que eu respondi aqui as raízes? Ponto. Aqui eu respondi. Rodrigo, quer dizer que quando esses dois estiverem iguais, a resposta é o próprio número, exatamente. Como aqui, ó, 4 e 4, a resposta aqui é x. Né, ó. Aqui também, ó, 2 e 2, quando não tem nada, gente, subtém aqui uma raiz quadrada, né? E 2, então 2 e 2, a resposta aqui é 4. Entendeu aqui, ó? Então ele está me explicando aqui que se esse número que é o expoente de dentro do radical for igual a esse número que está aqui fora, que é o índice, a resposta é o próprio númerozinho. É isso que ele está me dizendo. O problema está nesses dois itens aqui, ó. Nem sempre ele vem bonitinho assim, não, ó. Aqui está bem bonitinho. É só você olhar que está igual, né? É só você perceber que está igual e colocar o valor. Às vezes não está igual. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar o 32 e fazer a fatoração do número 32. Aí aqui eu já não sei se vocês lembram, mas processo de fatoração não é a matéria aqui do nono, mas se eu perceber que vocês não sabem, a gente pode relembrar. Aí você pega assim, ó, 32 por 2, dividido por 2, dá 16. Dividido por 2, dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Repare que o 2 apareceu 5 vezes. Aí fica 2 elevado a 5. Aí eu venho para cá. Olha aí o que é que vai acontecer, ó. Raiz quinta de 2 elevado a 5.
eu troco o 32, eu tiro o 32 e coloco o valor que eu consegui aqui na fatoração. Aí vocês percebem que depois que eu faço isso, esses dois números ficam iguais. Aí a resposta, 2. Né? Já que ficaram iguais, né? Do mesmo jeito que esses outros aqui, ó. Né? Aí eles ficou igual aqui, ó. Aí a resposta é só o número. Do mesmo jeito aqui com o 8. Você pega o 8, fatora aqui por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, e por 2, que dá 1. Repare que o 2 apareceu 3 vezes. Então vai ficar, no lugar do 8, eu boto 2 elevado a 3. Aí, tá igual, né, ó. Então a resposta é 2. A resposta é 2. Beleza? Então, resumindo, essa propriedade diz o seguinte, ó. Se esse expoente ele for igual ao índice, a resposta é esse número aqui, ó, chamado radicando. Beleza? Vamos ver a segunda propriedade. Isso tudo tem no livro de vocês. Vocês vão poder revisar lá na hora de fazer a atividade. Vamos tentar entender aqui o que ele disse nessa segunda propriedade. Entendendo pelas letras. Nós temos aqui uma raiz, o índice n, o expoente m. E ele mostra que isso aqui é igual, ó, n dividido para p. M dividido para p. Significa dizer que você pode dividir esses dois números pelo mesmo número. Deixa eu explicar melhor aqui no exemplo, né? Aqui é 6, aqui é 4, né? Ó, eu posso dividir o 6 para 2? Posso. E esse 4 que está aqui dentro, eu também posso dividir para 2? Posso. Tá vendo que é o mesmo número? Estou dividindo o 6 para 2 e o 4 para 2. 6 dividido para 2 dá 3. E 4 dividido para 2 dá 2. Pronto. Aí você chega nessa conclusão aqui. Agora a gente tem que estar esperto para perceber se dá para dividir. Por exemplo, eu olho para cá. Será que tem algum número que eu posso dividir o 20 e o 5? Será que tem algum número que eu posso dividir o 20 e o 5? Detalhe que tem que ser o mesmo número. É por isso que vocês estão vendo bem aqui, ó, a letrinha P aqui e a letrinha P aqui. Essa letrinha P aqui está querendo dizer o seguinte, ó, você pode dividir os dois, mas tem que ser o mesmo número. Não pode ser números diferentes. Então, no caso aqui, eu já sei que o 20 dá para dividir para 5 e o 5 dá para dividir para 5. Aí vai ficar como, ó, 20 para 5 dá 4 e 5 para 5 dá 1. Pronto. Essa é a segunda propriedade. Aqui, ó, 25 e 10 dá para dividir para 5. 25 dividido para 5 e 10 dividido para 5. 25 para 5 dá 5 e 10 para 5 dá 2. Fica assim, ó. Entendeu aí? Quer dizer que você pode dividir tanto o expoente como o índice. O problema é esse caso aqui, ó, que às vezes não vem bonitinho assim, como os outros. Aí você tem que pegar esse 64, você tem que fazer a fatoração dele. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui de uma forma como se vocês já soubessem. E aí, se vocês não souberem, vocês vão deixar esses itens em branco. E aí a gente vai tentar, numa próxima aula, dar aquela explicada melhor só falando disso. Repare que o 2 apareceu 6 vezes. Então, eu venho aqui, ó, 12, 2 elevado a 6. Eu tiro o 64 e coloco o 2 elevado a 6, que foi o resultado da fatoração que eu tive bem aqui. Então, olha o que é que eu faço. 12 dá para dividir para 6, né? Então, fica assim, ó. 12, eu vou fazer aqui, ó, dividido para 6 e dividido para 6. Então, 12 dividido para 6 dá 2. E 6 dividido para 6 dá 1. Assim. Essa é a segunda propriedade. Olha aqui a terceira propriedade. Na terceira propriedade, nós vemos uma raiz dentro da outra. Uma raiz dentro da outra. O que ele explica aqui pelas letrinhas? Que quando eu tenho duas raízes, uma dentro da outra, eu multiplico esse índice com esse índice. Tá vendo? Ó, m vezes n. Aí fica só uma raiz. Então, onde eu tinha duas raízes,
onde eu tinha aqui duas raízes, se eu multiplicar esses dois, então eu só vou ter uma raiz. Vamos lá para a prática. Olha esse aqui. Aqui tem duas raízes, né, gente? Então eu pego e faço isso aqui. Quanto é 5 vezes 3? 15. Resolvido. Ele está me explicando que quando eu tenho uma raiz dentro da outra, eu posso simplesmente multiplicar esses índices. Vocês lembram que aqui tem um 2? Então vai ficar assim, ó. 64. 2 vezes 3, 6. Aqui lembra que aqui é um 2, aqui é um 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. E repete o 10. Ou seja, se você tiver uma raiz dentro da outra, é só você multiplicar. Isso tudo está no livro de vocês, tá, pessoal? Eu vou marcar aqui as atividades e vocês vão poder revisar olhando para o livro de vocês, tá bom? Para responder as questões caso vocês não lembrem. O que está me explicando aqui na quarta propriedade? Aqui dentro da raiz eu tenho uma multiplicação. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma multiplicação. O que ele fez? Ele separou esses dois números. Olha aí, cada um ficou dentro da sua raiz. Note também que aqui ficou o mesmo N, ó. Mesmo N. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. Você entende que aqui tem um 2, né? Então, 4 vezes 25. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Ou seja, o que ele faz? Ele separa. Claro que isso aqui eu posso resolver, né? Tem conta que depois que você aplica, você pode resolver. Tipo, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Qual a raiz quadrada de 25? É 5. 2 vezes 5, 10. Eu posso resolver. Mas eu estou aqui mais interessado em ver se você entende a propriedade. Quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, legal aqui, que só pode ser feito com a multiplicação, e a divisão também pode ser feita. A divisão também pode ser feita. Mas no momento, eu estou falando só de multiplicação. Então, o que ele explica? A gente pode separar. Rodrigo, se tivesse uma adição dentro da raiz ou uma subtração, aí você não poderia fazer isso. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 11. Pronto. Ele só faz separar as raízes. Se fosse divisão, aí a diferença é que ficava dividido. Né? A diferença só é essa. Aqui é uma multiplicação, ficou uma multiplicação. Se fosse divisão, ficaria uma divisão. Mas assim, a propriedade aqui que nós estamos falando é só da multiplicação. Então, só a multiplicação aqui. Então, aqui, ó, 2 vezes 5. Aí vai ficar raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 5. Repare que como aqui é 3, ficou aqui nos dois, ó. Esqueceu, ficou errado. E aí a raiz quarta de 4xy. O que nem todo mundo sabe é que 4xy é 4 vezes x vezes y. Então, note que é tudo uma multiplicação. Então, eu posso fazer assim, ó, raiz quarta de 4 vezes raiz quarta de x vezes raiz quarta de y. Então, eu posso separar todos os três. Beleza? Então, assim, gente, na prática, eu sei que não dá para memorizar tudo que eu falei aqui. É difícil aqui fazer uma memorização. Por isso que vocês vão ter que pegar o livro de vocês e vão ter que dar uma olhada pelo livro para tentar estar respondendo e aplicando as propriedades, tá bom? Então, ó, vocês vão pegar o livro na página 40. Deixa eu ver aqui quais são as questões. Vocês vão tentar fazer. A primeira, já é certo, tem que fazer a primeira. Deixa eu ver aqui, já vi aqui a quarta. Dá para fazer a quarta. Dá para fazer a sexta e a sétima. Pronto, gente, ó, 4 questõezinhas aí, aplicando as propriedades que nós acabamos de ver aqui, que você vai revisar pelo seu livro nas páginas anteriores. Antes da página 40, tem a explicação das propriedades, né? Vocês podem revisar lá, tá bom? Então, gente, vou encerrando a aula por aqui. Estou tentando fazer uma aula um pouco mais rápida para os arquivos não ficarem muito grandes e ver se consigo botar a tempo, porque realmente já está acontecendo de eu estar botando atrasado. Estou atrasando porque os arquivos estão ficando muito grandes. Uma aula de meia hora, quem entende aí vai saber, uma aula de meia hora dá quase 3 gigas
de arquivo. É muito arquivo para baixar para a internet. Então até a próxima, gente.